Na questão do calendário lunisolar, nós temos que saber que as festas devem ser exatamente celebradas conforme Yahushua deixou aos seus discípulos. Na lei cerimonial, tomava-se o Pessah no 14º dia. Isso era um Shevuot, do final de um Shevuot para o começo da semana, primeiro dia da semana. E quando Yahushua fez o sacrifício, ele tomou o Pessah no dia 10. Esse era o dia chamado Dia da Expiação, em que era colocado o cordeiro para observação e os sacerdotes entravam no Yom Kippur, quer dizer, se purificavam para oferecer o Pessah no 14º dia. E assim, isso foi mudado por Yahushua. Foi quando ele disse aos discípulos: quando vocês fizerem agora, façam em memória de mim. Então, qual é o código semanal, ou seja, o código mensal que o Pessah deve ser celebrado? Toda vez. Não, mas o código não é o 7º que está na cabeça, não importa, você conta como se fosse, porque todos os códigos correspondem sempre ao 7º. É um círculo que foi feito através do planeta entre os dois luzeiros, mas esse círculo ele vai descontando. Você vê que no código 7 deixa o 5, no 5 deixa o 3, do 3 deixa o 1, do 1 deixa o 6, do 6 deixa o 4, do 4 deixa o 2. Sempre deixando 2 meses, aliás, 2 dias, porque assim é 2 colunas que se passa de mês em mês, tá? 4, 12, 19, 27. E assim o círculo de lua ele não sai do lugar. Mas para celebrar a festa, a gente celebra contando ainda. Não, mas não tá batendo o X, não importa. Confira semana cheia, tá? Pode ser o código 5, o 3, pode ser o código 1, pode ser o 6, o 4 ou o 2. Confira a semana cheia, conte como semana cheia, para não defasar o Shevuot, tá bom? É assim que Yahu ensinou para nós. Na nova aliança tem que ser praticado assim, na velha também era assim. Não se saía correndo atrás do dia 14, não. Era mediante o código 7 que era celebrada. Ainda hoje é. E agora a mudança é que Yahushua pegou o pão e disse: comais, este é o meu corpo. Pegou o vinho, diz: bebais todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A nova aliança agora é uma forma de tomar o Pessah sem mais abater o cordeiro, porque o cordeiro verdadeiro foi abatido na metade da semana. Veja bem, ele tomou no dia 11, no dia 10, no dia 11 ele foi abatido, no dia 12, Shevuot de lua, ele estava no pó. Aí fica no pó 3 dias, como ele disse em Manial, Mateus 12:40. 3 dias no pó. E no crepúsculo da tarde, do 14º dia, ele ressurgiu dos mortos. Enquanto isso, os sacerdotes ainda estavam celebrando a velha aliança lá no templo. E lá no templo estava tudo empoeirado, porque com a morte dele na metade da semana, houve um terremoto, tá? A terra se fendeu-se, as paredes do templo se racharam, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ali não tinha mais vigência nenhuma, mas para os sacerdotes eles não queriam nem saber. Ali era o lugar que eles tinham recebido e eles não desconsideravam, eles não aceitaram o que Yahushua tentou passar para eles. Essa é a perdição dos sacerdotes. Foi por isso que Yahushua disse lá em Manial, Mateus 23, o lamento de Yahushua disse: a vossa casa ficará deserta, porque vocês não aceitaram eu agasalhar os vossos filhos, assim como a galinha agasalha os pintos debaixo das asas. O tempo de vocês veio e vocês não souberam conhecer, a vossa casa fica deserta. E agora entenda como você quiser, mas o deserto ali significa que aquele tipo de povo, Yahudim, que era determinadamente uma nação escolhida por Yahu, naquele momento já não tinha mais vigência nenhuma para ele. Assim como o véu rasgou-se de cima a baixo, eles também ficaram fora do processo de salvação. E Yahushua agora já tinha tirado uma liderança de 12 discípulos. É aqui que começa a mulher que está em Isaías, 7 mulheres de Isaías. O pior que você não imagina, esse grupo caiu também por 7 vezes na gestão dos imperadores. E a última caiu na gestão do papado, mediante os maçons.
isso aqui tudo é fato e nós podemos confessar a você, falar com altivez, porque nós temos o conhecimento. E assim foi que o profeta Yahushuial, capítulo 4, versículo 1, fala das 7 mulheres. Mulher em profecia não tem nada a ver com igreja. Era o grupo, aquele grupo que foi formado em Yahushua Oleim por Yahushua. Ele cai por 7 vezes também, só que quando ele caía deixava um pouco e esse pouco levantava e tocava para frente. Mas com o tempo ele foi sendo enfraquecido. E Yahushuial, Isaías 14 diz, o diabo diz lá que a pergunta é: tu que debilitava as nações. A palavra debilitar significa enfraquecer. Tu que enfraqueceu o grupo de Yahushua na caminhada, 6 períodos de morte. Exatamente. E o diabo arrogantemente disse: eu vou subir acima das mais altas nuvens, eu vou colocar o meu trono e vou ostentar como se eu fosse o próprio Yahweh. É claro que nessa Bíblia João Ferreira de Almeida está dizendo Deus, né? Nada a ver. E ali isso aconteceu, e as pessoas não sabem disso, porque ele conclui lá no verso 14 dizendo que é do lado norte, e a profecia do lado norte é exatamente para o tempo do fim. Nós temos um outro texto que diz: a perdição vem do norte, vem do lado norte. Por quê? Porque o sistema religioso está do lado norte, alinhado com a Europa, Estados Unidos da América do Norte alinhado com o Vaticano, tá bom? Os pés de barro misturado com ferro, tudo isso aí a gente sabe explicar. O barro é exatamente simbolizando a nação americana, que é a terra, né? E o ferro seria o lastro monetário do período imperial que se estendeu até o período da besta dos Estados Unidos da América do Norte, na pessoa dos maçons. E agora essa besta que está surgindo da terra, que é o Trump, junto com o Papa, elas estão fazendo exatamente um novo lastro monetário no ouro, que o ouro era o lastro monetário do tempo de Nabucodonosor. Então, queridos, essa profecia está acontecendo agora no capítulo 13. Então a recomendação de Yahushua é que nós continuássemos tomando o Pessah após exatamente a festa do Pessah, mediante o último Shevuot, que é o encerramento, é o dia 21. Não importa qual é o código, mas é celebrado como se ali fosse o dia 21. 50 dias depois, ou seja, 7 semanas completas, toma-se, ou seja, celebra-se o Pentecoste. E no 7º mês, tá vendo? No dia 15, inicia-se a festa das cabanas, festa da humildade, da simplicidade. Essas 3 festas aí, Yahushua disse que nós devemos celebrar. Mas foi aí que o diabo entrou no Papa Gregório XIII, e ele foi lá, adulterou o calendário lunisolar, dizendo que estava mexendo no calendário de Júlio César. E eu digo para vocês, Júlio César não tinha calendário, não fez calendário também. Júlio César impregnou o calendário lunisolar, colocando seus astros como deuses, tá? Adoração aos próprios imperadores, como ao Domingo Constantino, que celebra o primeiro dia da semana com seu nome de domingo. Ele tirou a adoração do Deus Sol, que era Sunday, e colocou domingo. Mesmo assim, o Sunday ficou ainda no conhecimento das pessoas. E antes disso, o próprio imperador colocou o Saturno, né? Colocou o astro Saturno como um deus também a ser adorado, em cima do Shevuot, o Yahweh, que eles chamam de dia hoje, que Yahweh criou, exato, para o descanso do povo. Então vinha de lá o povo se convertendo ao deus Saturno devagar. Era isso que Júlio César queria. Porém, Gregório viu que isso não ia muito longe. Em 1582 ele entra lá e faz exatamente a baboseira que ele fez em cima do calendário. Ele adulterou o calendário lunisolar numericamente, por favor, entendam. Ele não foi lá no alto mudar as estações de lua, mas numericamente ele mudou tudo aqui na matemática. E quando ele lançou o profeta Dayanu, diz que o que ele fez, ele prosperou. Se eu não me engano, está no capítulo 8 de Dayanu. Queridos,
A coisa é séria e nós precisamos conhecer. Vamos em frente, né?